Olá, eu gostaria de explicar para você um pouco do nosso assunto do encontro da virada do ano. Nosso tema é o anseio pela sua vinda, que significa desejo intenso pela volta de Jesus. Eu acredito que todo cristão tem esse desejo, ou no mínimo deveria de ter esse desejo de anelar, de esperar, de aguardar pela volta de Jesus. E nós vamos tratar dentro desse tema sobre a relação de Israel com a volta de Jesus. Porque nós acreditamos que Deus tem um plano que não muda. Deus, desde Gênesis capítulo 12, tem falado que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o descendente de Abraão, o Senhor Jesus, ele é o meio através do qual Deus vai estabelecer sua ordem nas nações. No Salmo de número 2 é dito que o Senhor escolheu o seu rei e colocou sobre o seu monte Sião esse rei, e ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que os povos estejam tentando romper com os limites dos valores absolutos e da moralidade judaico-cristã, Deus no céu ri dessa tentativa, porque ele tem um rei que está voltando e vai estabelecer o seu reino sobre as nações. O nome dele é Yeshua. Então Jesus vai estabelecer um reino a partir da cidade de Jerusalém, e de Jerusalém ele vai expandir esse reino para as nações. Nós cremos nisso, e por causa disso nós queremos gastar esse virada do ano pensando a respeito de escatologia, pensando a respeito das profecias dos fins dos tempos, e pensando principalmente em como nós podemos, como igreja nas nações, nos posicionarmos a favor de Israel, e principalmente como nós podemos nos posicionarmos desejando e apressando a vinda do dia de Deus, porque esse era o coração da igreja no primeiro século. Eles anelavam pela volta de Jesus, e eles viviam como se Jesus fosse voltar brevemente, e essa é a promessa bíblica, que ele vai voltar brevemente. Mas nem sempre a gente pensa dessa forma. Muitas vezes o dia a dia, as preocupações da vida, elas se tornam como que uma embriaguez na nossa mente, nas nossas emoções, e nos impedem de pensar sobre a volta de Jesus. Então, nós queremos reavivar esse pensamento, nós queremos reanimar os corações na esperança, na bendita esperança da volta de Jesus. Esse é o nosso anelo, esse é o nosso alvo nesse encontro. Mas nós queremos fazer isso pelo viés de Israel, olhar o papel de Israel no fim dos tempos, entender a posição de Israel no fim dos tempos e como a igreja pode se relacionar corretamente com Israel, sem se tornar uma igreja judaizante, sem se tornar uma igreja que ama Israel apenas no layout, externamente, de maneira maquiada, usando roupas e guardando as festas, mas não entendendo de fato o coração de Deus para Israel, o plano de Deus para Israel. Nós queremos nos conectar com isso, o que Deus deseja para os judeus, o que Deus deseja para o atual estado de Israel, o que Deus deseja para a cidade de Jerusalém, e o que Deus deseja para a igreja nas nações, diante do sofrimento que é profetizado na Bíblia, chamado de grande tribulação. Como nós podemos nos posicionar diante disso e de todos os desenvolvimentos ideológicos que já estão começando agora, nesse tempo, contra Israel, contra a família, contra a Bíblia, contra os valores absolutos, contra Deus. Como nós podemos tomar uma posição onde nós amamos as pessoas e ao mesmo tempo nós não desfazemos com a verdade absoluta. Então nós queremos falar sobre esses temas, e eu queria convidar você a estar conosco nesses dias.